Boa tarde, Médicos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, nossos alunos presenciais. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, como combinado, em nossa última aula, comentei com vocês, começamos os casos especiais de estequiometria, de cálculo estequiométrico, que tanto é cobrado no Enem como nos vestibulares tradicionais. Na última aula nós trabalhamos reagente limitante e excesso, né? Então hoje nós vamos trabalhar um outro caso especial, que é o rendimento. Lembrando vocês que a maneira como eu estou conduzindo essa química básica, né, desde o início de cálculo estequiométrico, cálculo de mol, número de átomos, moléculas, íons, massa, volume molar na CNTP, todas essas relações que eu estou fazendo com vocês são os casos simples, aplicações simples, depois nós fomos para reações consecutivas, casos especiais, depois nós vamos unir tudo isso em questões mais elaboradas. Eu preciso primeiro do raciocínio de vocês para entender cada uma das situações de estequiometria, para depois a gente aprofundar na parte como o Enem gosta, porque o Enem gosta, quando ele cobra essas questões, de misturar os casos especiais, rendimento com reagente limitante, pureza com rendimento e reações consecutivas. Então isso é muito normal, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar rendimento. Eu queria muito que vocês, alguém me falasse o que é rendimento, o que é render. Quando é que algo rende para vocês? Antes ou depois? Depois. Como é que vocês vão saber o rendimento de vocês no Enem? Antes do Enem ou depois do Enem? Depois do Enem, né? Você vai fazer a prova, você vai conferir o gabarito e você vai conferir quantas questões você acertou. Na química não é muito diferente. Só que o rendimento na química, ele depende de N fatores. Quando vocês vão calcular, resolver um problema, a gente desconsidera esses fatores, que é temperatura, pressão, se a reação é reversível ou não. Isto é, são N fatores. Qualidade do catalisador da reação química. Só que a gente não vai trabalhar com esses detalhes, tá? O Enem não vai te cobrar esses detalhes, ele vai te cobrar o rendimento em si. Mas, se vocês mudarem de ideia e até ano que vem, né, o final do ano, mudarem de ideia em relação ao curso que vocês vão fazer, caso optem por fazer a Química is Beautiful, Always Forever, aí na faculdade vocês vão trabalhar esses detalhes, entendeu? Que parecem complexos, mas não são. Aproveitando que vocês estão aqui no presencial, está tão bonita essa sala aqui no presencial, pessoal, está muito bonito, olha. Eu fico muito feliz, é uma satisfação para a gente. Primeiro agradecer nosso governador por ter liberado esse decreto, que possa vir grupos, né, presenciais, de até 16, para poder assistir às aulas. E é muito bom ver vocês aqui. Quem aqui da sala vai fazer medicina? Todos aqui vão fazer medicina, entendeu? Aí de casa, afasta um pouquinho mais para cá, Rodrigo, para mim, por favor. O chat. Não, esse daqui para cá. Isso. Mas, agora eu estou vendo. Mudo, voltou. Aí de casa, alguém vai fazer química? Aí de casa, alguém vai fazer química? Aqui só tem medicina. Ninguém, Rodrigo? Foi pior que ninguém mesmo, né? No início do ano a gente já verificou, né? Acho que a última foi o ano passado, e passou, né? Que era para a Universidade Federal de Goiás. Olha o Thierry, tá zoando já comigo aí, Thierry, eu. Bom, o que acontece? Vamos voltar para o nosso rendimento. Rendimento, perguntou para vocês numa questão do vestibular, numa questão do Enem, tu vai focar no produto. Rendimento sempre você vai aplicar no produto. Além desse raciocínio, você tem que render em cima de alguma coisa. Na estequiometria vai ser um rendimento em cima do número de mols, ou do número de massa, ou do volume molar, número de átomos, íons, tudo que vocês já aprenderam. Só que em cima desses valores fixos, tem como a gente saber quanto foi que está rendendo a nossa poupança se a gente ficar mexendo na poupança todo mês? Vamos supor, a Letícia, ela recebe uma mesada do pai dela, R$1.000 por semana, tá certo, Letícia? É 1.000 por semana? Ela confirmou. Vamos imaginar que a Letícia queira começar a economizar esse dinheiro.
Porque ela quer saber quanto que vai render no final do mês. Se a Letícia ficar mexendo, ela vai saber o verdadeiro rendimento da poupança dela? Não. Então, quando a gente vai aplicar o rendimento numa questão de estequiometria, é isso que vocês têm que observar. Eu vou aplicar o rendimento sempre no produto e em cima de um valor fixo, não dos valores que variam, que eles vão estar passando para a gente. Eu vou estar explicando para vocês isso na prática, tá? E lembrando que a nossa porcentagem, ou o nosso rendimento, ele é dado em porcentagem. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vou dar um exemplo para nós podermos aplicar. O Enem gosta muito desse processo Haber, tá? É muito comum nas questões do Enem eles trabalharem com a equação de formação da amônia. Lembrando que essa amônia aqui, NH3, é uma fórmula simples, é uma base, é a exceção das bases. Já pegaram base já com o Marco? Já, né? É a exceção das bases, porque vocês veem que para ser base tem que ter o quê? Liberar OH-, hidroxila. Só que não, quando eu falo de amônia, ela é uma exceção, ela é a única base não metálica que existe. É uma base extremamente o quê? Fraca e muito volátil. Então, repara que é o NH3, é a exceção das bases. Então, é muito comum no Enem trabalhar com essa reação de Haber, que é a reação de formação da amônia. Se o Enem não te der a reação, você tem que saber que para formar amônia, nitrogênio mais hidrogênio, o que eu preciso fazer para completar essa reação? Tem que fazer o balanceamento. Então, olha só, se eu observar aqui, eu tenho 2 nitrogênios, então vou colocar o 2 aqui para ficar 2 nitrogênios, e acabei ficando com 6 hidrogênios. Então, vou colocar aqui 3 para ficar 6 hidrogênios. E a minha reação ela está balanceada na proporção de 1 para 3 para 2. Então, não pode esquecer em nenhum momento de estar fazendo esses balanceamentos. Tudo bem? O que ele fala? Qual a massa de amônia? Ele já começou perguntando, olha só. Pergunta que ele faz, qual é a massa de amônia? Vocês já observaram já que geralmente quando ele dá uma pergunta, com essa pergunta vem acompanhado o quê? Um valor. Qual a massa de amônia produzida a partir de 68 toneladas, então ele já deu o valor, ó, produzida a partir de 68 toneladas, lembrando que 1 tonelada vale 10 a sexta gramas, só fazendo uma transformação. Então, ele quer saber qual é a massa dessa amônia quando eu tiver 68 toneladas de nitrogênio. Já montei a minha reação de regra de 3, segundo Tarso. Se aqui é gramas, aqui também vai ser gramas. Eu sei que a massa do nitrogênio é 14. Como eu tenho 2 aqui, vai dar quanto? 28 gramas. Tranquilo até aqui? De boa? Se eu tenho gramas aqui, aqui eu também vou ter gramas. Eu sei que meu nitrogênio vale 14 vezes 1 aqui. E aqui 3 vezes 1. A massa da minha amônia, ela é quanto? 17. Mas eu não tenho 2 aqui? Então, a massa da amônia vai ser quanto? 34 gramas. Isto é, vou multiplicar isso aqui por 2, que é exatamente isso daqui. 34 gramas. Só que ele está afirmando na questão, já sei que é uma questão de rendimento, porque ele já afirmou para mim, sabendo que o rendimento, o meu R, é igual a 45%. Então, ele já está comentando qual que vai ser o rendimento. E o que eu falei para vocês? O rendimento ele deve ser aplicado no produto. O rendimento ele tem que ser aplicado em cima do valor fixo. Produto, valor fixo. Produto, valor fixo. Então, 45% eu sei que é igual a 0,45, né? Tirando da porcentagem. Aonde você vai aplicar o rendimento? Você vai multiplicar ele por X. Meu produto é a minha amônia. Então, já sei que eu vou aplicar o rendimento em cima da amônia. Mas em cima de X ou em cima de 34 gramas? X ou 34 gramas? Lembrando que o rendimento eu aplico em cima de um valor fixo. E aí? 34 gramas. Por quê? Vai mudar? A massa da amônia ela vai mudar? Não.
A massa da amônia não vai mudar, porque ela é um valor fixo. Se aqui não fosse gramas, ele trabalhasse com mols, ia ser em cima de 2 mols. Se fosse CNTP, se fosse número de moléculas, eu sempre vou aplicar em cima do valor fixo. Porque esse X aqui, ele não pode estar sempre variando? Se eu mudar esse valor aqui, não vai mudar o X? Se eu mudar esse daqui, não vai mudar o X? Então, lembre-se que o teu X é um valor que sempre vai estar o quê? Variando. É aquela situação que eu falei. Se eu ficar sacando dinheiro todo mês, eu vou saber realmente quanto que vai render a minha poupança? Vou saber o real rendimento dela? Não. Por isso que eu aplico o rendimento em cima de um valor fixo. Isto é, o nitrogênio sempre vai valer 14 e o hidrogênio sempre vai valer 1. Tudo bem? Então, bem aqui, ó, em laranja, eu vou colocar 0,45. É sempre aqui que você vai colocar o quê? O teu rendimento. Elis, se eu quiser fazer em 2 regras de 3, posso fazer? Primeiro calcular o rendimento, depois fazer o cálculo? Pode, não tem problema. Só que no Enem, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ganhar tempo. Tranquilo? Show de bola? Bom, se eu fizer esse cálculo de cabeça, alguém já fez? Deu quanto? 28 vezes x é igual a 68 vezes 10 a sexta, vezes 0,45 vezes vezes 34. De cabeça dá quanto isso? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Calcula aí, Rodrigo, please. Não, o X direto. 37 mil? 37,15 vezes 10 a sexta? Vezes 10 a sexta, né? Pronto. Essa aqui seria a sua resposta do problema. É o que o Rodrigo me deu. Não deu, não? O teu deu como? Deu 15? Enfim, dá 37, alguma coisa. Aproximadamente, entendeu? 37 é a resposta. Então, o que eu quero que vocês observem? Que toda vez que for uma questão de rendimento, eu quero que vocês peguem esse Rzinho aqui e vocês sempre apliquem em cima do produto, em cima do valor fixo. Tudo bem? Tranquilo? Bate foto, Rodrigo, por favor. Please. Maravilha. Entendeu? Tá. Indo nesse raciocínio, agora nós vamos seguir um segundo exemplo. Esse aqui já é um pouquinho diferente, o segundo exemplo, porque ele pede para você calcular o rendimento. Porque no teu vestibular, você vai ter 2 opções. Ou ele vai dar o rendimento, como ele fez nessa questão, para você aplicar o rendimento, ou ele pode fazer de uma maneira que você calcule o rendimento. Não. É tu que está passando? Ah, tá. Bom, exemplo 2. Neste mesmo processo, quando ele fala neste mesmo processo, ele está falando do processo Haber, tá? Caso fosse produzido 4 mols de amônia, olha, ele está dando a mesma reação, então vou fazer o mesmo balanceamento. Caso fosse produzido 4 mols de amônia, olha a situação que ele está me passando agora, 4 mols de amônia, qual seria o rendimento? A pergunta da questão é, qual seria o rendimento? Como ele é uma continuação da questão anterior, caso seja produzido 4 mols de amônia, só que, qual foi o valor que ele me deu? 68 toneladas. É uma continuação da outra questão. Então, se aqui é gramas, aqui também é gramas. Aqui eu tenho o quê? 28 gramas. Se aqui é mols, aqui também é o quê? Mols. Quantos mols eu tenho aqui? 2.
Vocês estão observando que numa regra de 3 está tudo preenchido? Tudo preenchido? Só que a pergunta que ele faz é o quê? Qual é o valor do rendimento? Já que ele está perguntando qual é o valor do rendimento, aonde é que vocês vão aplicar esse R? O R sempre você aplica onde? No produto, em cima do teu valor fixo. Então, eu vou estar aplicando, que vai ser a minha variável do problema, exatamente aqui. Multiplicado pelo meu valor fixo. Nisso, vou estar fazendo a minha regra de 3. Vai ficar 2R vezes 68, 10 à sexta. E aqui vai ser 28 vezes 4. Qual vai ser o valor do meu R? Quem fez aí de cabeça? 2 vezes 68, que dá 136. 28 vezes 4. 112 dividido por 136. Zero ponto. Vezes 10 a menos 6. Faz de novo. Se for 0,82 vezes 10 a menos 6, isso aqui eu vou multiplicar por... Isso aqui é o 100%, né? Porque a resposta tem que dar sempre em porcentagem. Daria 0,82 vezes 10 a menos 4 porcentagem. Deu um número bem quebrado, né? Deu bem quebrado. Geralmente não dá quebrada assim, não. Geralmente dá 80%, 70%. Mas é porque os números foi eu que inventei. Não foram calculados ao pé da letra. Então, olha só. As duas situações que vocês vão ter é essa. Ele dar o rendimento para vocês, e nesse caso você tirar da porcentagem, né? Dividido por 100, e aplicar aqui, ó, no produto multiplicado pelo valor fixo. Ou pode acontecer de você ter todos os valores e ele pedir para você calcular o rendimento e você pegar a tua variável R de rendimento, jogar aqui no teu produto multiplicado pelo valor fixo. No final, sempre multiplicar por 100, porque a tua resposta tem que ser o quê? Em porcentagem. Esse aqui deu uma resposta bem louca porque eu inventei esses valores, né? Não foram previamente calculados em laboratório. Tira uma foto. Eu quero dúvidas. Eu quero dúvidas. Quem ficou com alguma dúvida no primeiro exemplo ou no segundo exemplo? Tá de boa? Em duas regras de 3? Pode. Pode sim. Sempre multiplicada pelo valor fixo. Nesse caso, eu posso colocar aqui, vamos supor que eu pegue os valores fixos, por exemplo, aqui eu estou colocando em cima, 28 sempre vai ser o valor de nitrogênio, certo? E aqui, nesse balanceamento no processo Haber, sempre vai ser 2 mols. Mas vamos supor que eu pegue os de cima e coloque embaixo, não tem problema. Contanto que ele fique multiplicado sempre no produto, pelo valor fixo, e não por aquele valor que sempre vai estar variando, entendeu? Agora, a questão de cima e embaixo, não tem problema não. A porcentagem, que nem ela falou, duas regras de 3, pode, não tem problema. Se vocês quiserem separar a porcentagem, vocês podem fazer. Eu indico sempre fazer direto por causa do tempo que a gente tem por questão no Enem, mas se você se sente mais à vontade, fazendo duas regras de 3, pode fazer, não tem problema. Quando eles colocam questão de rendimento do Enem, eles geralmente estão fazendo com pureza ou com reagente limitante em excesso. Então, obrigatoriamente, tu já tem que fazer várias regras de 3. Tu calcula quem é o teu reagente limitante, por exemplo. Lembra da última aula? A gente não trabalha com excesso. A gente trabalha só com reagente limitante. Você descobre quem é o reagente limitante para depois poder calcular o quê? O rendimento. Então, assim, não tem problema, tá? Show? Vocês de casa também? Bateu foto, Rodrigo? Então, tá. Vocês têm o material que o Rodrigo colocou agora no grupo de vocês,
de umas questões. Vamos começar a resolver. Vamos colocá-las em prática. Pode passar aí a primeira, Rodrigo, por favor. Essa primeira questão, ela chega e comenta. Ele dá uma reação química. Primeira coisa para se observar, se ele já der a reação química para vocês, se ela já está balanceada, se não estiver, fazer o balanceamento. Nesse caso aqui, ela já está balanceada, né? Com base nesse processo, determine a massa de ferro que será obtida a partir de 360 toneladas de óxido de ferro com rendimento de 80%. Pode passar, Rodrigo, por favor. Então, observe, eu já tenho a minha reação pronta, ela já está balanceada, nós vamos aplicar o que a questão está pedindo. Primeira informação que ela está dando é que ela possui 360 toneladas, olha só a informação, 360 toneladas de óxido de ferro. E ele está querendo que calcule, determine a massa de ferro produzida. Olha só, meu produto aqui, ó, determine a massa de ferro produzida. Se aqui eu tenho gramas, aqui eu também vou ter gramas. Massa do ferro é 56 e aqui vai dar 16. Somando isso vai dar quanto? 72 gramas. E aqui eu tenho a massa do ferro que é 56 gramas. Ele afirma para mim que o rendimento é 80%. Aonde é que vocês vão aplicar esse rendimento de 80%? No reagente ou no produto? Produto multiplicado por X ou multiplicado por 56? Por 56, porque 56 é o valor o quê? Fixo. O ferro sempre vai ter a massa 56. Tudo bem? Então, eu sei que o meu rendimento é 80%, que é igual a 0,8, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 0,8, que é exatamente o meu rendimento. Quando vocês vão resolver isso, vai ficar 72 vezes x igual a 360 vezes 10 à sexta vezes 0,8 vezes 56. E isso dá quanto? Ah, nem mexe nessas plaquinhas, tá, Rodrigo? Acabei de entrar, já começou a mexer nas plaquinhas. $200? Perfeito. 224 vezes 10 à sexta gramas ou 224 toneladas. Tá legal? Ai, já? Vocês entenderam? De boa? Certeza? Tranquilo? Aí de casa, vocês estão ok? Raquelzinha, perfeito. O meu deu isso, da Adriane também deu. Adri, filha, beleza, ótimo. Tudo certinho, né, Léo? Nicolas tá ok? Ótimo. Bateu uma foto? Uma fotinha? Uma fotinhazinha. Quantas câmeras tem esse celular aí atrás, Rodrigo? 6? Dá pra ver 6 pontos aí, ó. Tá, seguinte. Agora, a próxima, eu quero que vocês resolvam, tá? Vai valer alguma coisa. O que vai valer para eles? Uma caixa de chocolate. Pronto. Podem resolver o próximo. Pode passar. Valendo.
Quem terminar, manda a resposta. Quem terminar aqui no presencial, fala para a resposta. Resposta em porcentagem. Quando aparece um negócio aqui, domínio Mediquim, né? Aí eu entendi, dormindo no Mediquim. Alguém? Manganês 55, né? Manganês 55, né? Elis, quando a questão traz o inverso, por exemplo, ela traz o valor 60% de uma substância e quer 100% dela. Como posso saber que devo fazer pelo processo inverso? No caso, eu não iria saber que ele trouxe 100%. Bom, Denise, se ele te der 60% e ele quiser saber os 100%, você não vai fazer aquela aplicação direto na questão, tudo bem? Se você fizer a regra de 3 normal, onde você vai calcular aquele X normal, esse teu valor já é com 100%. Tranquilo? Não tem quando eu falo para colocar aqui no produto, multiplicado. Quando você não coloca, você está calculando 100%. Tranquilo? E, obviamente, se ele quiser o inverso, você está calculando em 100%. Mas ele está te dando em 60%, você pode fazer os dois cálculos e fazer a subtração, para você ter a diferença. Se ele pedir isso, ele vai pedir a diferença entre os dois. Quando for 100% ou for algum outro rendimento que não chegou a ser 100%. Você compreendeu? Então, faz normal. Todas as reações normais de estequiometria que vocês fazem, onde não está aplicando esse rendimento no produto, significa que elas estão rendendo 100%. A questão pode até não te falar. Tem questão que fala. Até penso para te confundir. Ela chega e fala, sabendo que o rendimento foi 100%. Se o rendimento foi 100% e eu for aplicar na questão, 100 dividido por 100 é quanto? 1. Então não vai fazer diferença. Você faz o cálculo normal porque aquele resultado que você tiver é em cima de 100%. E o resultado que você fizer em cima de 60%, a subtração vai ser a diferença entre eles. Provavelmente ele possa pedir a diferença. Tudo bem? Tranquilo? Me manda um feedback, tá, Denise? Quanto que deu? Entendi. E quais as características dessas questões que pedem inverso? A própria questão vai pedir para você. No Enem nunca foi cobrado. Onde já se cobrou essa forma inversa foi no vestibulares como o ITA e como o IME. Entendeu? Mas a questão é bem clara em relação a isso. Sabendo que o rendimento é 60%, marca a alternativa correta que indica a diferença entre o rendimento total de consumo e de produção, que seria o 100%, e o rendimento informado na questão, vamos supor, 60%. Ela é bem clara ao pedir essa diferença. Tudo bem? Não vai riscar, não? Ó, aqui. Ei, o Nicolas. Ei, Nicolas. Nicolas, coloca aí, 53%, Nicolas. Adriane, 53, Adriane, 55. E a Beatriz Macedo, 55% também. Ah, já foi 55, né? Vamos descobrir agora. 55. Nicolas, 53. 55. Bom, primeiro eu quero saber, a equação já está balanceada? Já, né? Pergunta, a partir de 6,3 gramas de óxido de manganês, então aqui 6,3 gramas, foram obtidos 0,896 litros na CNTP.
de gás cloro, 0,896 litros. Bom, se aqui é gramas, aqui também vai ser gramas, certo? Manganês aqui, 55 vezes 1, e aqui 16 vezes 2. Quem fez isso deu 87 gramas. E se aqui é litros, aqui também tem que ser litros. Se está na CNTP, teu volume na CNTP vale quanto? Lembrando que se não der certo com 22,4, usa o novo sistema 22,71. 22,4. E eu comentei, já que é uma questão de rendimento, ele está pedindo para você calcular o rendimento, nós falamos que aplica o rendimento no produto em cima do valor que é fixo. Então, vamos aplicar o nosso rendimento aqui. A gente sabe que sempre que tiver 1 mol, o volume na CNTP vai valer quanto? 22, não vai mudar em relação a isso. Vocês fizeram uma regrinha de 3 básica, ficou R vezes 22,4 vezes 6,3 igual a 87 vezes 0,896. Rodrigo, isso deu 0,55? 0,55, que multiplicando por 100, tua resposta certa é rendimento 55%. Então, quem ganhou uma caixa de bombom foi exatamente o João. Aê, João. Tem caixa de bombom aqui? Caixa de bis? Tem? Tem. O balanceamento. Vamos lá. Olha só. Repare que eu tenho um manganês aqui e tenho um manganês aqui. Tudo bem? Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 2 oxigênios também. Tranquilo? Aqui eu tenho 4 hidrogênios e aqui eu tenho também o quê? 4 hidrogênios. Acabei ficando com 4 cloros aqui, 4 cloros aqui, eu tenho 2 aqui mais 2, acabei ficando com 4 cloros. Por isso que a reação já está balanceada. Entendeu? Está tirando foto de mim? Está gravando. Entendeu? Eu não estou vendo o chat. Entenderam? Entendeu? O meu deu 55, 55. Elis, Raquel, filha, você entendeu? Maravilha, ótimo. Bora mais uma valendo chocolate? De boa? Já bateu foto aqui? Val. Vamos para a próxima. Valendo chocolate. Um chocolate ou um bis. Pode ser bis, João? João, pode ser bis? Pode? Já, Rodrigo? Foi. Isso é com reações consecutivas. Daquela maneira que eu falei para vocês. O Enem gosta muito de misturar reações consecutivas em casos especiais. Eu acho que essa aí vale 2 caixas de bombom, né? Eu queria saber quem é que tá... Gente, eu me lasco na terça-feira, olha. Tá bom, vou pedir pizza pra todo mundo hoje, pronto. Vai cada um querer receber em casa também, viu? Já, tá valendo. A gente vai entregar pra ele. Isso, é tudo pra entregar em tela. Como é que é? Já vai finalizar, né? É isso. Fechou. Dá pra todo mundo.
Deu vontade de comer bis. Brian e o Léo falou 175,4. Brian, 176,4. Léo, 175,4. Leonardo Gonçalves. 175. Não, perdão. Não, é 176,4. Igual o Brian. Então vamos resolver então. Tô calmo. Tic-tac, 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 tic-tac. Mais um minutinho. Calma, faz com calma, respira. Um 173, né? Um 172,8? Aproximadamente um 173. Vamos lá. Seguinte. Ele deu uma reação consecutiva, pessoal. Quando ele der a reação consecutiva, o que ele quer? Que você transforme ela em uma reação apenas. Tudo bem? E você pode fazer isso rebalanceando as reações. Então, observe. O que eu expliquei para vocês na aula de reações consecutivas? Você quer simplificar reagente com produto o máximo possível. Então, observe aqueles que são iguais, deixando sempre o oxigênio por último. Então, olha só, eu tenho o dióxido de enxofre aqui, e aqui eu também tenho o dióxido de enxofre. Já foi dada uma dica lá, vocês multiplicaram por quanto aqui? Por 2, porque aí ficou 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Tudo bem? A gente fez isso para as quantidades ficarem iguais e a gente poder cancelar. Outro que nós estamos observando que é igual é o trióxido de enxofre. Eles são iguais, mas para eu poder cancelar, eu vou multiplicar aqui por quanto? Por 2, porque eu vou colocar um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. E desta maneira eu vou poder simplificar essa reação química. Como que nós vamos simplificar? Eu vou cancelar esse SO2 com esse SO2, cancelar esse SO3 com esse SO3 e automaticamente vamos repetir quem sobrou. Quem foi que sobrou aqui? 2 enxofres. Sobrou quantos oxigênios? Se tiver do mesmo lado, você soma, né? Sobrou aqui 3 oxigênios. Sobrou 2 moléculas de água. Isso tudo para formar 2 mols de ácido sulfúrico. Então, essa daqui é minha reação final. Observe que quando eu vou obtê-la, ela já está balanceada, tá bom? Quando você faz essa multiplicação para poder cancelar, para poder simplificar, quando você chega na tua reação global, automaticamente ela já está balanceada. Olha só, eu tenho 2 enxofres aqui e aqui eu tenho 2 enxofres. Aqui eu tenho 6 oxigênios, mais 2, 8 oxigênios. Aqui eu tenho 8 oxigênios também.
Aqui eu tenho 4 hidrogênios e aqui eu tenho 4 hidrogênios, tá bom? Lembrando mais uma vez, aqui não é termoquímica. Lá em lei de Hess, na termoquímica, você pode inverter de lado, estão lembrados? Reagente vai para o produto, produto pode ir para o reagente, e você inverte o sinal do ΔH, em relação a ser exotérmico e endotérmico. Aqui não, você não pode inverter de lado, você pode multiplicar para equacionar, para poder simplificar. Tudo bem? Bom, qual a massa de ácido sulfúrico? Olha a pergunta dele. Qual é a massa de ácido sulfúrico? Poderá ser obtida a partir de 64 toneladas. Então, vamos lá, ó. 64 toneladas de enxofre. Beleza? Se aqui é gramas, aqui também é gramas. Eu sei que a massa do enxofre é quanto? 32, vou multiplicar por 2 por conta do balanceamento. Se aqui é gramas, aqui também é gramas. Quem fez aqui o cálculo descobriu que a massa do ácido sulfúrico é quanto? 98. Quanto é que é 98 vezes 2? 186? Ah, tá. 9, né? Mas não sai. Eu vou botar 8. 196, tá isso? Isto é, lembrando que aqui é 98 vezes 2, porque aqui tem 2 mols. Ele falou que o rendimento do processo rendeu 90%. E nós vimos que o rendimento nós vamos aplicar onde? No produto, em cima do valor fixo. Então, meu rendimento eu vou estar aplicando aqui 0,9, tá certo isso? 0,9 multiplicando pelo valor fixo. Então, quando você fez a regrinha de 3, ficou 64 vezes x, que vai ser igual a 64 vezes 10 a sexta gramas, vezes 0,9 vezes 1,96. E aí, deu quanto isso de verdade? 176,4 toneladas? Então, quem foi que ganhou o chocolate? Foi o Brian? Filho, você ganhou o chocolate, tá? Foi uma questão de segundos, né? Eu acho que o Léo também merece, não merece? Porque foi uma questão de segundos. Então, fica o Brian e fica o Léo. Tá bom? Fechou? Oi? O Rodrigo quer ganhar também, olha isso, pessoal. Tô falando. Bom, seguinte, tem mais exercício para vocês fazerem aí. Se tiverem dúvida, por favor, perguntem. Na próxima terça-feira, a gente não vai ter na próxima terça-feira, a gente vai ter na outra. Essa outra terça não tem, mas na outra terça vai ter. Só que na próxima aula, sem ser nessa terça que vem, na próxima, eu vou estar trabalhando com vocês os cálculos estequiométricos aplicados nas leis volumétricas, tá bom? Eles já viram gases? Já, né? Já, né? Então, em cima das leis volumétricas. Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Tem um áudio que a gente escuta no WhatsApp. Por que você apagou esse áudio? Por quê? Por quê? Por que eu vou fazer isso? A gente está muito vidrado o quê? Na CNTP. Volume na CNTP. Mas vamos supor que no teu Enem, no teu vestibular, ele não comente nada sobre CNTP. Você tem que saber todos os tipos, CATP, CTP, todos os outros tipos de volume e como eles podem ser aplicados para vocês. Porque a gente tem, como eu expliquei quando eu dei aula de volume molar, a gente tem a CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão. Só que existe também as mesmas condições de temperatura e pressão, não parece a mesma coisa? Condições normais de temperatura e pressão e mesmas condições de temperatura e pressão. Se o aluno ele lê rápido, ele vai achar que tudo é CNTP e que tudo é 22,4 litros. E não é bem assim. Tudo bem? Tranquilo? Vocês compreenderam? O Brian não falou se era toneladas ou gramas. Olha o Thierry. Gente, muito obrigada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dia 18 de outubro é o dia do médico, né? Ano que vem vocês vão estar comemorando o dia do médico. Amém? 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 Assim como vão estar comemorando o dia do químico também, tá bom?
Mas o que acontece? Nós estamos no meio de uma pandemia, a gente sabe que todos nós somos guerreiros, todos. Eu acho que é uma luta que não é de todos. Eu acho que é a luta pela sobrevivência, é a luta para poder estudar, é a luta para realizar um sonho, é uma luta eu vou trabalhar, uma luta pelo meu trabalho, mas nós não podemos, temos, né, que agradecer muito a Deus, claro, mas a linha de frente é que os médicos, né, estão lá lutando pelas vidas de muitas pessoas, porque a gente sabe que não é só o Covid que está indo para o hospital, a gente sabe que existem outras doenças, né, outras situações que ocorrem, e eles são guerreiros, são vencedores, eles têm família também, mas estão lá lutando, né, por nós, por amigos, por parentes. E assim como nossos professores são muito guerreiros também, dia 15 de outubro, para quem não lembra, tá bom? É dia dos professores também. Eu acho que são, assim, profissões lindas, profissões honradas. Eu acho que desde que eu nasci, não quando eu nasci, mas quando estava com uns 2 aninhos de idade, eu queria ser professora, eu sempre quis ser professora, tenho um orgulho imenso de ser professora. Eu não falo que eu sou empresária, eu sou professora. Foi minha primeira profissão e sempre vai ser minha profissão ser professora. Gosto de maçã, tá bom? Que professor naquela época a gente dava maçã para o professor, eu gosto. Os professores gostam de maçã também. Mas enfim, eu vim falar do Dia do Médico para vocês. Dia 18 de outubro é o Dia do Médico, então na sexta-feira agora, dia 16 de outubro, no horário da Matemática Básica e Português Básico, vai vir a doutora Solange Mendes, ela vai vir aqui no Mediquim bater um bate-papo com vocês. A história da doutora Solange Mendes é uma história muito bonita, porque ela era enfermeira, depois fez medicina. Foi uma luta muito grande para ela terminar a faculdade dela. Primeiro conseguir passar, depois, né, conseguir terminar. E ela é uma med raiz mesmo. Quando a Solange ela começou o Mediquim, ela já estava formada em enfermagem já há mais de 20 anos, era professora da Uni, e hoje em dia é uma médica maravilhosa. E nós convidamos ela para um bate-papo. A vida dela, a correria da vida dela, a luta para conseguir uma vaga numa universidade, está sendo a mesma que a de vocês, né? Então, acho que às vezes vale muito a pena você assistir, você participar, você fazer pergunta, porque eu acho que é como se diz, um ensinamento. A vida dela é um ensinamento para todos nós. Então, eu queria convidar vocês, vai ser essa sexta-feira agora, 16 de outubro, às 15h30 da tarde, aqui no Mediquim Vestibulares, tá bom? Quem vier presencial, pode participar no presencial. Quem estiver no online, participe no online, até porque nós vamos fazer sorteio. Durante, quem estiver participando, nós vamos fazer sorteios, tá bom? Show de bola? Gente, muito obrigada, tá? Beijo grande, fique com Deus, cuidem-se, protejam-se, um beijo na família.